Se ultimamente você sente que acorda cansado, sem clareza, sem direção, se percebe que sua mente começa o dia acelerada, cheia de pensamentos que você não consegue controlar e que desde amanhã já está reagindo em vez de decidir, então você precisa assistir a este vídeo, porque o verdadeiro problema não é o seu dia, é como você o começa. E ninguém te ensinou que os primeiros minutos depois de acordar são os que determinam seu foco, sua energia e sua força mental para o resto da jornada. Aqui você vai descobrir hábitos estoicos que transformam essas manhãs caóticas em um terreno firme, onde você recupera o poder sobre suas emoções, sobre suas decisões e sobre sua vida. Hábitos simples, mas profundamente estratégicos, usados por grandes pensadores como Marco Aurélio e Sêneca para enfrentar enormes responsabilidades sem perder a calma. Este vídeo é a solução que você estava procurando, um guia prático, claro e direto para dominar sua mente desde o primeiro momento do dia, antes que o mundo tente dominá-la por você. E se você aplicar esses hábitos, o resultado será inevitável. Manhãs mais estáveis, emoções mais controladas, decisões mais sábias e um dia inteiro sob sua liderança, não sob a força do impulso. Se você quer mudar sua vida, comece pelas suas manhãs e comece agora. Antes de começar, quero que deixemos uma marca profunda na sua mente e na sua identidade. Vá agora aos comentários e escreva com firmeza: hoje governo minhas emoções, sou estoico. Não é apenas uma frase, é uma âncora mental que começará a reprogramar seu pensamento de dentro para fora. Ao escrevê-la, você está declarando quem decide ser hoje, alguém que assume o controle, que age com clareza e não a partir do impulso. Faça isso com intenção, como um compromisso pessoal com a sua própria mudança e com a disciplina que você está construindo. Ensinamento 1: reconheça o quão valiosa é a sua vida a cada manhã. Lembrar que a sua existência é única e frágil ajuda você a começar o dia com mais clareza, gratidão e foco, evitando desperdiçar suas horas com distrações ou preocupações que não acrescentam nada. Essa compreensão não busca gerar medo, mas acender dentro de você uma lucidez tranquila que permita valorizar o que está em suas mãos, um novo amanhecer, uma nova oportunidade. Assim intuíam vozes antigas como Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto e o próprio Zenão de Sítio, que mais do que propor teorias, ofereciam uma forma de olhar a vida com uma profundidade capaz de atravessar os séculos. Para eles, refletir sobre a brevidade da existência não era um pensamento sombrio, mas uma chave para viver com intenção, para apreciar cada instante como algo irrepetível. Quando você começa o dia reconhecendo que o seu tempo é limitado, ocorre um ajuste silencioso dentro de você. A mente se acalma e o coração se alinha com o que realmente importa. Imagine a vastidão do universo, tão imenso que parece não ter bordas. E depois imagine você mesmo como um pequeno ponto que respira, sente e escolhe. Não se trata de diminuir você, mas de compreender que a sua fragilidade torna a sua existência sagrada. Os estoicos repetiam com insistência que não sofremos por ter pouco tempo, mas por usá-lo mal. Quando essa ideia se instala em você ao despertar, a ansiedade começa a se dissolver. Você percebe que muitos dos seus medos não merecem tanto espaço e que grande parte das suas preocupações são apenas sombras mentais que consomem sua energia sem oferecer nada em troca. É como um caminhante que avança por um caminho entre montanhas. Se ele se apressa demais, tropeça. Se distrai, se perde. Mas se caminha com atenção, cada passo se torna seguro, cada respiração se torna consciente e cada paisagem ganha um novo significado. Nesse estado, os problemas não desaparecem, mas perdem o poder de dominá-lo. O mesmo acontece com você quando aceita que a vida é breve.
Você passa a escolher com mais clareza, a reagir com mais calma, a valorizar o essencial acima do ruído. Ao despertar, pode-se permitir um momento para respirar profundamente e sentir gratidão pelo simples fato de abrir os olhos. Essa respiração atua como um lembrete silencioso de que você ainda está aqui e de que o dia que começa tem um valor que muitas vezes é esquecido. Visualizar a sua vida de cima, como se observasse a Terra de um ponto distante, ajuda a enxergar seus problemas com proporção. Aquilo que parecia enorme se reduz. Aquilo que parecia urgente perde força. Perguntar a si mesmo o que realmente importa hoje ancora você em uma direção clara e afasta suas mãos do celular nos primeiros minutos do dia. Proteja a sua mente de estímulos desnecessários, permitindo que seja você quem marque o ritmo e não as distrações do mundo exterior. Ao repetir em silêncio uma frase como "hoje viverei com intenção", você planta uma semente interna que acompanhará suas ações ao longo do dia. Com a prática, mudanças sutis e profundas começam a surgir. As manhãs se tornam mais leves, os pensamentos mais claros e as decisões mais firmes. A serenidade deixa de ser apenas uma ideia distante e passa a ser sentida como uma presença real que sustenta você. Você descobre que a paz não é algo que precisa ser perseguido, mas algo que desperta quando escolhe viver com clareza. Cada amanhecer é um presente que jamais se repetirá. Abra-o com gratidão, calma e determinação. Um ser finito que, exatamente por ser finito, tem a oportunidade de preencher cada dia com sentido. Ensinamento 2. Escolha quem você quer ser hoje antes de começar o dia. Não basta ter metas. É necessário definir a atitude, a energia e o caráter com que você vai enfrentar o seu dia. As metas descrevem o destino, mas é a intenção que molda o caminho. Os antigos mestres como Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto e Zenão de Sítio compreendiam isso profundamente. A chave da vida não está em controlar os resultados, mas em controlar a forma como você age diante deles. Eles sabiam que o ser humano sofre não pelo que acontece fora, mas pela interpretação que constrói internamente. Por isso ensinavam que a verdadeira força nasce de dentro, de uma clareza tranquila que acompanha você mesmo em meio à incerteza. Quando você entende que as metas dependem de fatores que muitas vezes fogem ao seu controle, percebe que elas não são tão sólidas quanto parecem. Você pode planejar e agir, mas sempre existirão elementos do mundo que não obedecem à sua vontade. Em contrapartida, a intenção depende apenas de você. E é exatamente por isso que ela é tão poderosa. Ninguém pode tirá-la de você. Quando decide que hoje será paciente, corajoso ou mais compassivo, sua mente se alinha com essa identidade e suas ações passam a nascer de um lugar mais consciente. A intenção se transforma em uma bússola silenciosa que orienta você mesmo quando o dia se torna difícil. Não importa se você alcança tudo o que planejou. O que realmente importa é quem você foi enquanto caminhava. Esse ajuste de foco reduz a ansiedade, aumenta o autocontrole e fortalece a estrutura do seu caráter. Imagine um viajante que precisa atravessar uma floresta cheia de sombras. Ele não sabe o que encontrará adiante, mas pode escolher caminhar com calma, com atenção ou com determinação. A floresta representa as circunstâncias imprevisíveis da vida, mas a atitude com que você avança é sempre sua. Essa atitude muda tudo. Mesmo quando o caminho se torna mais difícil, a intenção interna impede que você se perca nas próprias emoções. A paciência evita a pressa. A coragem sustenta você diante do medo. A compaixão suaviza os conflitos internos e externos. Ao despertar, pergunte-se com serenidade como você quer se comportar hoje. Não o que quer conquistar, mas quem quer ser enquanto tenta. Essa pergunta cria um espaço interno que organiza o seu espírito.
Escolher uma única intenção clara ajuda a manter o foco. Frases simples como "hoje vou ouvir antes de reagir" ou "hoje vou agir com calma" funcionam como âncoras mentais que estabilizam a mente ao longo do dia. Durante a rotina, repita essa intenção suavemente, permitindo que ela se integre à sua respiração e aos seus gestos. Sempre que sentir estresse ou irritação, volte a essa frase como quem retorna a um lugar seguro em meio a uma tempestade. Ao final do dia, reflita se agiu de acordo com o que prometeu a si mesmo. Essa reflexão oferece direção sem julgamento, permitindo crescimento sem culpa. Com o tempo, você se torna mais consciente, menos impulsivo e mais dono das próprias decisões. Os desafios continuam existindo, mas você já não reage automaticamente. Você escolhe responder. E essa capacidade de escolher é uma das formas mais puras de liberdade interior. Escolha bem quem você vai ser hoje e todo o seu dia seguirá uma nova direção. Não importa quão incerto seja o mundo. O que realmente importa é a luz com a qual você decide atravessá-lo. Hoje, você pode escolher essa luz e permitir que ela acompanhe cada passo do seu caminho. Ensinamento 3. Ative o seu corpo para despertar uma mente mais clara e forte. O movimento físico é uma ferramenta silenciosa que renova a sua energia, limpa a sua mente e ajuda você a pensar com mais clareza, mesmo nos dias em que a motivação parece ter se escondido. Essa verdade tão simples e tão ignorada acompanha o ser humano desde sempre. Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto e até os discípulos de Zenão de Cítio entendiam que o corpo não é um obstáculo para a mente, mas o seu companheiro mais próximo. Diziam que o corpo é o veículo da alma e que, quando você o mantém ativo, a mente flui com mais liberdade. A visão deles não buscava glorificar o esforço físico, mas lembrar que o movimento é uma expressão natural da vida, uma forma de organizar o interior por meio do exterior. Muitas pessoas acreditam que, para recuperar a energia, precisam de longas rotinas ou treinos intensos, mas isso é apenas uma ilusão moderna. O corpo foi feito para se mover de forma simples, constante e consciente. Quando você o mantém parado por muito tempo, a mente se torna lenta, pesada e dispersa, como um rio que deixou de fluir e começa a estagnar. Por isso, até um pequeno alongamento, uma caminhada curta ou alguns minutos de respiração profunda podem transformar completamente o seu estado interno. Não se trata de mudar o seu físico, mas de despertar a sua presença. Imagine um artesão antigo que passa horas trabalhando com as mãos. De tempos em tempos, ele se levanta, respira, alonga as costas e observa sua obra com novos olhos. Esse gesto simples permite que ele continue com mais clareza. Ou imagine um viajante que descansa à sombra de uma árvore, não para interromper o caminho, mas para recuperar a força que lhe permitirá seguir adiante. Esses momentos breves de movimento consciente reorganizam o pensamento, aliviam a tensão acumulada e abrem espaço para novas ideias. Quando o corpo se ativa, ele envia sinais de renovação à mente, e essa renovação ajuda você a encontrar soluções que antes não via, emoções que estavam adormecidas e uma estabilidade que parecia perdida. Quando você se sente bloqueado, desmotivado ou confuso, mover-se por alguns minutos muda a sua química interna. A respiração se aprofunda, o sangue circula com mais força e o ruído mental se suaviza. O movimento lembra você de que não está preso, de que sempre é possível avançar, mesmo que seja pouco. Alongar o corpo ao acordar cria uma ponte entre o sono e a consciência. Caminhar alguns minutos depois de longas horas sentado devolve vida às suas ideias. Abrir o peito com uma respiração profunda permite que o ar entre não apenas no corpo, mas também nos pensamentos.
Mover os ombros ou o pescoço libera tensões que pareciam emocionais, mas que muitas vezes eram apenas físicas. Fazer pequenas pausas ativas ao longo do dia lembra você de que o bem-estar não depende de grandes decisões, mas de atos pequenos, constantes e conscientes. À medida que integra esses movimentos à sua rotina, começa a notar mudanças que não são exageradas, mas são profundas. A clareza mental surge onde antes havia confusão. As decisões passam a nascer de um lugar mais estável. O estresse perde força porque o corpo deixa de acumular tensão sem liberação. A energia se torna mais equilibrada, menos dependente do estado emocional e mais conectada a um ritmo interno saudável. O corpo encontra o seu equilíbrio e a mente agradece esse equilíbrio com lucidez. Quando o seu corpo se move, a sua mente se ilumina. Você não precisa de grandes esforços para transformar o seu dia. Bastam pequenos gestos que despertem a sua vitalidade. Cada movimento consciente é um lembrete de que você está vivo, de que pode mudar o seu ritmo, o seu foco e o seu estado interno. Um simples movimento pode mudar completamente o curso do seu dia, devolvendo você a essa paz ativa em que corpo e mente trabalham juntos para sustentar a sua clareza e a sua serenidade. Ensinamento 4. Não permita que suas emoções assumam o controle antes da sua razão. Antes de reagir, você precisa entender o que sente para agir com verdadeira sabedoria. Essa ideia, tão simples e tão profunda, é uma das chaves mais poderosas para viver com equilíbrio. Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto e os discípulos de Zenão de Cítio ensinavam que o ser humano não deve ser escravo das próprias emoções, mas o guia delas. Eles não buscavam apagar o que sentimos, mas elevar isso a um estado em que a razão e a calma acompanhem cada movimento interno. Compreendiam que as emoções não são inimigas, mas sinais. No entanto, esses sinais precisam ser interpretados para não arrastarem você a um turbilhão que acabe governando o seu dia. Se você acorda ansioso, frustrado ou irritado e age sem refletir, a jornada se transforma em uma sequência de reações que drenam a sua energia. Cada palavra pesa mais, cada decisão se torna confusa, cada interação fica vulnerável ao impulso. É como caminhar por um caminho escuro segurando uma tocha instável. A luz existe, mas treme a cada passo. Porém, quando você faz uma pausa, respira e reconhece o que sente, algo dentro de você muda imediatamente. Essa pausa cria um espaço no qual a sua mente retorna ao centro. Observar a emoção não significa reprimi-la, mas enxergá-la com clareza para que ela deixe de controlar as suas ações. Quando você entende o que sente, recupera o poder sobre o seu dia. Imagine um viajante que encontra um rio turbulento bloqueando o caminho. Se ele se lança sem pensar, a corrente o arrasta. Mas se ele para, observa a água, avalia a força do rio e escolhe o melhor ponto para atravessar, consegue avançar com segurança. As suas emoções são esse rio. Você não pode ignorá-las, mas pode compreendê-las antes de atravessá-las. E ao compreendê-las, você as domina. A sabedoria nasce exatamente nesse instante de pausa, quando você escolhe agir a partir da intenção e não do impulso. Ao acordar, identificar a emoção que acompanha você é um ato de honestidade consigo mesmo. Nem todas as sensações têm uma origem clara, mas reconhecê-las tira delas o poder de governar você em silêncio. Perguntar por que estão ali abre uma porta para o seu interior, onde você pode observar sem julgamento, sem pressa e sem dramatizar. Enquanto respira profundamente, corpo e mente começam a se alinhar. Cada respiração profunda afrouxa a tensão que a emoção pode ter criado. Esse pequeno ritual convida você a decidir qual atitude deseja levar consigo ao longo do dia. Calma, firmeza,
compaixão, disciplina ou clareza. Conduzir as suas ações a partir da intenção significa caminhar com o espírito desperto. Significa que você não reage automaticamente, mas escolhe como responder. Significa que a sua vida deixa de ser um reflexo de impulsos e passa a se tornar um ato de criação consciente. Essa prática não elimina emoções intensas, mas oferece ferramentas para enfrentá-las sem que elas o quebrem, confundam ou afastem você do seu centro. Quando você faz isso todas as manhãs, desenvolve um controle emocional que suaviza as suas relações, fortalece as suas decisões e permite enfrentar desafios com mais equilíbrio. A impulsividade diminui porque você deixa de permitir que as emoções decidam por você. A vida se torna mais estável, mais clara, mais sua. Você começa a perceber que, mesmo em situações tensas, conserva um espaço interior que ninguém pode tocar. Esse espaço é a sua liberdade emocional. Uma emoção não compreendida pode governar você, mas uma emoção entendida fortalece você. Permita que cada manhã seja uma oportunidade de observar o seu interior com calma, escolher de onde quer viver e lembrar que o seu poder não está em evitar sentir, mas em aprender a guiar o que sente. Quando você domina essa habilidade, o seu dia muda, e com ele, a sua vida inteira também muda. Ensinamento 5. Dedique tempo para ouvir a si mesmo por meio de uma pausa consciente. Meditar ou refletir em silêncio todas as manhãs fortalece a sua clareza mental e a sua estabilidade emocional. Essa prática aparentemente simples carrega uma profundidade que acompanha o ser humano desde tempos remotos. Marco Aurélio dedicava as primeiras horas do dia a organizar a mente antes de enfrentar o mundo. Sêneca usava o amanhecer para examinar o próprio espírito. Epicteto convidava seus discípulos a se perguntarem quem desejavam ser a cada dia. E na tradição de Zenão de Sítio, a introspecção era um ato fundamental para viver com domínio interior. Eles compreendiam que uma mente sem direção se dispersa e que o silêncio, quando praticado com consciência, tem o poder de nos devolver ao nosso centro. A meditação não precisa ser algo complexo ou rígido. Ela é, acima de tudo, um espaço íntimo para perguntar a si mesmo do que você precisa hoje, como realmente se sente e quais pensamentos estão ocupando o seu interior. Quando você faz essa pausa, mesmo que dure apenas alguns minutos, desperta uma autoconsciência que o protege de viver no modo automático. Nesse instante, você percebe tensões que não havia notado, preocupações que não lhe pertencem ou desejos escondidos sob camadas de ruído mental. A reflexão permite enxergar com mais clareza o que realmente importa e, ao mesmo tempo, suaviza emoções que costumam empurrá-lo a agir por impulso. Imagine um caminhante que para a beira de um caminho antes de entrar na floresta. Ele observa o céu, sente o ar frio da manhã e se pergunta qual direção seguirá. Esse momento de pausa define todo o percurso. Se avança sem olhar, pode se perder. Se avança com intenção, encontra o caminho certo. Assim funciona a sua mente todas as manhãs. Quando você para por um instante para respirar em silêncio, organiza a sua paisagem interior. Quando se pergunta do que precisa para se sentir bem, escuta sinais que normalmente passam despercebidos. Talvez o seu corpo peça calma. Talvez o seu coração peça coragem. Ou talvez a sua mente precise descansar de pensamentos repetitivos que não constroem nada. Reconhecer isso permite agir a partir de um lugar mais sábio. Observar as emoções sem julgá-las é um ato de maturidade interior. Se você percebe tristeza, não tenta apagá-la. Você a escuta. Se percebe raiva, não a reprime nem a justifica. Apenas a reconhece e permite que ela passe. Essa observação tranquila o liberta do peso emocional que surge quando você luta contra o que sente. Meditar no início do dia mostra quem você é naquele momento.
Repetir esse ato ao final do dia permite ver quem você foi. Esse contraste revela padrões, necessidades, hábitos e desejos que moldam a sua vida em silêncio. Com o tempo, você começa a ajustar o seu comportamento com mais precisão, como quem afina um instrumento para que o som fique mais limpo. Praticar essa introspecção diária traz resultados profundos e também práticos. A calma se torna mais acessível, mesmo em dias agitados. O autocontrole se fortalece porque você aprende a diferenciar o que sente do que faz. Os pensamentos ficam mais organizados e as decisões passam a nascer de um ponto interno que não depende do ruído exterior. Você descobre que existe uma direção interna que sempre esteve ali, esperando apenas que você lhe desse atenção. A mente se clareia, o coração se estabiliza e o seu propósito diário se torna mais firme. Quando você se escuta, você se encontra. E ao se encontrar, avança com mais segurança. Cada manhã oferece a oportunidade de se reconectar consigo mesmo antes de entregar a sua energia ao mundo. Esse silêncio não é vazio. Ele está cheio de verdade. Se você o honra, caminha com serenidade, intenção e a confiança profunda de quem sabe para onde vai, porque primeiro aprendeu a olhar para dentro. Ensinamento 6. Declare com suas palavras a vida que você quer construir. A forma como você fala consigo mesmo ao começar o dia molda a sua energia, o seu foco e a maneira como enfrenta cada desafio. Marco Aurélio Sêneca, Epicteto e os discípulos de Zenão de Sítio compreendiam que o pensamento consciente molda o caráter, e o caráter molda o destino. Eles sabiam que a mente é uma ferramenta poderosa que precisa de direção e que grande parte dessa direção nasce da linguagem que usamos para descrever quem somos e o que esperamos da vida. Cada palavra que você pronuncia constrói uma identidade, e essa identidade determina como você caminha pelo mundo. As palavras têm poder. Muitas pessoas começam o dia dizendo: "Estou cansado, que estresse, hoje vai ser difícil", sem imaginar que estão plantando sementes que florescerão em forma de ansiedade, exaustão e frustração. A mente escuta, interpreta e age. Quando o corpo ouve que você está cansado, ele se rende antes do tempo. Quando a mente absorve a ideia de um dia difícil, ela se fecha para as oportunidades. Mas quando você escolhe se afirmar com força, clareza e direção, algo dentro de você desperta. Isso não é fantasia, é treino mental. Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas a opinião que temos sobre elas. E essa opinião nasce, muitas vezes, das palavras que você repete. O cérebro acredita no que você diz a ele. Se você declara fraqueza, o seu comportamento segue esse caminho. Se você declara força, as suas ações se ajustam para sustentar essa força. A identidade é construída com hábitos, sim, mas também com linguagem. O que você afirma todas as manhãs age como um cinzel que esculpe o seu caráter. Quando você diz "sou disciplinado", a mente busca agir como tal. Quando diz "sou capaz", a sua energia muda para sustentar essa capacidade. Isso é um ato silencioso de liderança pessoal. Imagine um guerreiro se preparando antes da batalha. Ele não se alimenta de dúvidas, nem cultiva pensamentos que enfraquecem o seu espírito. Ele se concentra, respira e afirma quem é forte, preparado, consciente. Esse gesto mental, antes de qualquer ação, define a sua segurança no campo. Da mesma forma, você é esse guerreiro todas as manhãs ao enfrentar o dia. O conflito nem sempre é externo. Muitas vezes ele acontece dentro de você, nas palavras que se repetem e moldam o seu ânimo sem que você perceba. Pronunciar frases de poder ao acordar não é um truque, é uma declaração de direção interna. É decidir qual voz vai guiar o seu dia, a que limita ou a que impulsiona.
Evitar vocabulário negativo não significa negar emoções, mas escolher não alimentá-las. Você pode sentir cansaço sem transformá-lo em identidade. Pode reconhecer um desafio sem decretar que será impossível. Fale sobre quem você é, não sobre os seus medos. Mude a sua postura interior. Dizer as afirmações com voz firme conecta as palavras ao corpo. Essa firmeza se transforma em um sinal claro para a mente: isto é importante, isto é real, isto sou eu. Repeti-las ao longo do dia, quando necessário, é como voltar para casa sempre que você se perde no ruído externo ou em pensamentos que não servem. Esse hábito transforma gradualmente a sua segurança e o seu foco. Você se torna mais resistente às dificuldades, porque o seu diálogo interno deixa de sabotar o seu caminho. A clareza surge onde antes havia dúvida. A energia se sustenta melhor porque você aprende a direcioná-la, não a dispersá-la. A mente deixa de ser uma inimiga silenciosa e se torna uma aliada firme. As suas palavras são sementes. Se você planta força, colhe grandeza. Tudo que você pronuncia ganha forma dentro de você. Por isso, escolha com consciência, com calma e com propósito. Cada amanhecer oferece um solo fértil para plantar a identidade que você deseja construir. Faça isso com intenção e verá a sua vida começar a se alinhar com a força que você decide declarar. Ensinamento 7. Escreva seus pensamentos para transformar confusão em clareza. Colocar suas ideias no papel ajuda a organizar a mente e a direcionar suas ações com uma precisão que poucas práticas conseguem oferecer. Desde tempos antigos, Marco Aurélio escrevia para se compreender, Sêneca escrevia para se corrigir, Epicteto escrevia para ensinar a si mesmo. E na tradição de Zenão de Sítio, a escrita era um exercício de clareza e disciplina interior. Não se tratava de literatura, mas de um ato íntimo de conversa consigo mesmo. Eles compreendiam que a mente é um espaço vasto, cheio de pensamentos que surgem sem aviso e que escrever permite transformá-los em algo visível e manejável. Para eles, a escrita era uma forma de enxergar a alma com mais nitidez. A cada manhã, a mente desperta cheia de ideias, emoções, lembranças, medos e desejos. Se você não os captura, eles se dissolvem, colidem entre si ou sobrecarregam em silêncio. Mas quando você os escreve, dá forma a tudo isso. O que antes era uma sombra difusa se torna uma figura clara. O que inquietava passa a ser compreensível. O que você desejava se torna alcançável. É como acender a luz em um cômodo onde antes havia apenas penumbra. A escrita reduz o ruído mental, diminui o estresse e permite olhar para dentro com honestidade, sem máscaras e sem interferência externa. Ela se torna uma ponte entre o que você pensa e o que faz, entre o que deseja e o que está disposto a construir. Imagine um artesão sentado diante de um bloco de madeira. Antes de talhar, ele observa, traça linhas, faz marcas. Somente quando compreende a forma que deseja revelar é que começa a trabalhar com precisão. Seus pensamentos são esse bloco. Sem direção, são apenas matéria amorfa. Mas quando você escreve, começa a esculpir, a definir contornos, a revelar intenção. Escrever o que sente permite reconhecer cargas emocionais que você vinha carregando sem perceber. Anotar o que deseja ajuda a verificar se suas ações caminham na mesma direção. Colocar no papel aquilo que você teme dissolve parte do medo, porque o torna concreto, e o que é concreto sempre assusta menos do que o imaginado. Dedicar alguns minutos ao amanhecer para escrever conecta você consigo mesmo antes de se conectar com o mundo. Nesse espaço íntimo, você pode expressar gratidão pelo que já tem, mesmo que seja pouco. Pode definir uma intenção para o dia, ainda que simples. Pode revisar quem foi ontem e quem decide ser hoje.
Essa prática lembra você de que a vida não avança por inércia, mas por decisão consciente. E ao final do dia, reler o que escreveu pela manhã permite entender como mudou, o que manteve, o que deixou para trás e o que descobriu sobre si mesmo. A escrita se transforma em um espelho que acompanha você, não para julgá-lo, mas para guiá-lo. Com o tempo, você percebe que essa prática oferece mais clareza interior. Passa a compreender suas emoções antes que elas o dominem. A ansiedade diminui porque você já não se afoga em pensamentos sem forma. A direção interna se fortalece porque você vê no papel para onde deseja ir e a mente se torna um espaço mais organizado, mais leve, mais consciente. O que antes parecia confuso se esclarece. O que parecia impossível ganha estrutura. O que era apenas um sentimento se transforma em compreensão. A escrita é a ferramenta que converte ideias em vida. Cada palavra colocada no papel é um passo em direção à sua grandeza. Escreva-se em direção à clareza. Escreva-se em direção à calma. Escreva-se em direção à pessoa que deseja ser. E lembre-se, ao fazer isso, você não apenas organiza a mente, mas fortalece o espírito e constrói, dia após dia, a direção interior que sustentará o seu caminho. Ensinamento 8. Escolha uma única meta-chave para evitar o caos e avançar com firmeza. A clareza em uma única meta diária evita a dispersão e permite avançar com uma força real, concreta e profunda. Essa ideia, embora simples, guiou grandes mentes ao longo da história. Marco Aurélio escrevia para lembrar a si mesmo o que era verdadeiramente essencial a cada dia. Sêneca ensinava que quem persegue muitas coisas não alcança nenhuma. Epicteto insistia que o domínio pessoal começa ao dirigir a atenção. E na escola de Zenão de Sítio, o foco era considerado uma virtude necessária para alcançar a excelência. Eles entendiam que o caos não se combate com mais ação, mas com direção. Não é a quantidade de tarefas que gera progresso, mas a clareza com que você escolhe uma única e a cumpre com determinação. Muitos fazem demais, mas avançam pouco. Suas forças se fragmentam entre distrações, urgências alheias e hábitos mentais que os empurram a se mover sem rumo. A energia se divide, a mente se dispersa e ao final do dia surge o cansaço sem satisfação. Talvez você já tenha sentido isso, trabalhar muito e ainda assim sentir que não saiu do lugar, como caminhar em círculos dentro de um labirinto. No entanto, quando você escolhe um objetivo essencial para o dia, tudo muda. A atenção se alinha, a mente se organiza e o espírito encontra direção. Você sabe para onde vai, o que importa e o que pode esperar. Essa prática protege você do caos, não porque elimina imprevistos, mas porque cria uma âncora interna que impede que você se perca neles. Imagine um arqueiro antigo prestes a lançar sua flecha. Ele não mira em todos os alvos. Escolhe um, respira, observa, concentra o olhar, alinha o corpo e a intenção e então dispara. A força não está na quantidade de flechas, mas na clareza do alvo escolhido. Assim funciona a mente humana. Um único objetivo claro produz mais progresso do que 10 tarefas sem direção. Uma ação bem executada gera mais avanço interior do que um dia inteiro de atividade sem propósito. Quando você decide qual será a sua vitória do dia, a energia deixa de se dispersar e passa a fluir em uma única direção. Esse fluxo traz poder, disciplina e confiança. Perguntar todas as manhãs qual é a minha vitória de hoje é um ato de introspecção que organiza o mundo interior. Escrevê-la em um papel a torna concreta, quase como um pacto consigo mesmo. Concentrar-se em cumpri-la antes de outras tarefas ensina você a priorizar sem culpa, a respeitar sua intenção e a honrar o seu tempo. Ignorar distrações não significa evitá-las completamente, mas decidir que elas não governarão você.
E celebrar o progresso, ainda que pequeno, fortalece a identidade de alguém que cumpre o que se propõe, alguém que avança de verdade e não apenas em aparência. Com o tempo, essa prática transforma tanto a produtividade externa quanto a coerência interna. Você começa a experimentar mais foco, mais clareza e uma satisfação pessoal que não depende do reconhecimento externo, mas do cumprimento silencioso de um propósito diário. Você descobre que não precisa conquistar tudo hoje, apenas avançar no que realmente importa. E se surpreende ao perceber como uma vitória diária, firme e simples, acumula um progresso profundo. Passo a passo, dia após dia, você constrói uma vida que já não se move por inércia, mas por intenção. Não é necessário conquistar tudo agora. Basta avançar no essencial. Uma vitória diária cria uma vida imparável. E quando você aprende a viver dessa forma, cada amanhecer se transforma em uma oportunidade de refinar o foco, fortalecer a mente e caminhar com clareza em direção à pessoa que você está destinado a se tornar. Ensinamento 9. Abasteça o seu coração com inspiração, assim como abastece a sua vida com o essencial. A inspiração é um recurso que se desgasta e precisa ser renovado com consciência todas as manhãs, da mesma forma que o corpo precisa de alimento para se manter de pé. Essa verdade tão humana e tão simples também foi intuída por mentes profundas como Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto e os discípulos de Zenão de Sítio. Eles afirmavam que a mente precisa de um alimento nobre para agir com sabedoria, pois sem nutrição interior o espírito enfraquece, a vontade se esgota e o foco se dispersa. Assim como ninguém espera que um corpo faminto renda bem, também não deveríamos esperar clareza e força de uma mente que não recebe inspiração. A inspiração não é um luxo, é manutenção da alma. Pense por um instante em como seu dia muda quando você começa sem intenção, arrastado pelo ruído externo, em comparação com um dia em que desperta e nutre a mente com uma ideia que eleva a sua visão. A diferença é imensa. Sem inspiração, a vida se torna mecânica. A rotina pesa, o ânimo diminui e os pensamentos se tornam opacos. Mas quando você alimenta a mente com palavras que despertam a sua força interior, algo dentro de você se alinha. Não é magia, é preparação mental. Da mesma forma que você repõe a comida quando ela acaba, também precisa renovar a inspiração quando ela diminui, lembrando que o espírito também precisa de sustento. A inspiração diária desperta a motivação interna, essa chama que permite enfrentar desafios com uma postura mais ampla e serena. Ler uma frase poderosa, ouvir um discurso transformador ou assistir a um trecho que conecte você ao seu propósito não é perda de tempo, é treinamento mental. A repetição de conteúdos inspiradores reprograma a mentalidade, fortalece o foco e molda as atitudes. Não basta fazer isso de vez em quando. A inspiração, assim como o exercício físico ou a disciplina emocional, exige constância. Cada manhã é uma oportunidade de lembrar a si mesmo quem você deseja ser antes de enfrentar o mundo. Imagine um viajante prestes a atravessar um vale difícil. Antes de caminhar, ele bebe água e respira fundo. Essa preparação não elimina o desafio, mas fortalece a capacidade de atravessá-lo. Assim funciona a inspiração diária. Ela não muda o caminho, mas muda a forma como você o percorre. Quando escolhe uma fonte fixa de inspiração, lê ou escuta todos os dias sem falhar e mantém essa prática por semanas, começa a notar transformações profundas. A mente se torna mais firme, a perspectiva mais clara e a energia emocional mais estável. Não busque variedade, busque profundidade. Repetir a mesma fonte de inspiração permite que a ideia penetre, se assente e passe a fazer parte do seu caráter. Ao longo do dia, essa inspiração inicial atua como um eco interno que lembra a sua direção.
E quando você transforma uma ideia em ação concreta, converte a inspiração em hábito e o hábito em identidade. A energia emocional se sustenta porque já não depende do acaso, mas da decisão consciente de nutrir o próprio espírito. Com o tempo você passa a confiar mais em si mesmo, agir com mais propósito e enfrentar os altos e baixos da vida com uma serenidade que antes não tinha. A inspiração diária é a mensagem que você envia à sua mente sobre para onde deseja avançar. É um ato de afirmação interior, um compromisso silencioso com a sua melhor versão. Se a cada manhã você alimenta o pensamento com clareza, força e propósito, o seu dia será moldado nessa mesma direção. E a cada novo amanhecer, você perceberá que a inspiração não apenas acende a motivação, mas constrói a pessoa que você está destinado a se tornar. Ensinamento 10. Faça dos seus hábitos uma experiência compartilhada para manter o compromisso. Os antigos estoicos compreendiam que o ser humano não foi feito para caminhar sozinho. Marco Aurélio refletia que cada pessoa faz parte de um todo, como os dedos de uma mão, que só cumprem a sua função quando cooperam entre si. Sêneca falava sobre o valor de se cercar de pessoas que elevem o caráter. E Epicteto ensinava que a autodisciplina se fortalece quando é compartilhada, pois o compromisso consigo mesmo se aprofunda ao ser refletido nos outros. Na tradição de Zenão de Sítio, a virtude não era um caminho solitário, mas uma trilha onde o apoio mútuo era considerado uma ferramenta essencial de crescimento. Eles valorizavam a companhia, a orientação compartilhada e a disciplina coletiva como meios de fortalecer a mente e o espírito. As pessoas perseveram mais quando dividem objetivos com outros. Existe uma força invisível no compromisso compartilhado, uma energia que surge quando você sabe que não está sozinho tentando ser melhor. Transformar os seus hábitos em pequenos desafios amigáveis ou atividades em grupo torna o difícil mais leve e até prazeroso. O que antes parecia um peso se transforma em estímulo. O que antes intimidava, agora impulsiona. A pressão positiva e a companhia certa despertam um nível de constância que sozinho muitas vezes se perde. A sensação de avançar junto, celebrar conquistas, apoiar-se nos dias difíceis e rir nos dias leves evita que você abandone as metas quando a vontade enfraquece. Imagine dois viajantes caminhando por um longo caminho. Se um se cansa, o outro incentiva. Se um perde o ritmo, o outro marca o passo. Se um duvida, o outro lembra por que começaram. Juntos, avançam mais longe do que avançariam separados. Assim funcionam os desafios compartilhados. A comunidade sustenta aquilo que em certos momentos a vontade individual não consegue sustentar sozinha. Quando você escolhe um hábito que deseja melhorar e o compartilha com alguém próximo, começa a caminhar acompanhado. Essa pessoa não é um juiz, mas um companheiro de jornada, alguém que ajuda você a lembrar do seu propósito quando a mente tenta esquecê-lo. Cada desafio simples compartilhado, passos diários, minutos de leitura, pequenas práticas de autocuidado, momentos de disciplina, se transforma em mais um tijolo na construção do crescimento. Celebrar o progresso do outro fortalece o vínculo e manter um registro conjunto desperta um senso de responsabilidade que não pesa, mas impulsiona. Essa dinâmica não melhora apenas o hábito, transforma o caráter. Você aprende a ser constante não por obrigação, mas por conexão. Ao adotar essa prática, percebe que a motivação se torna mais estável. Você deixa de depender apenas do humor, que muda como o clima, e passa a se apoiar em um compromisso compartilhado que permanece. A constância se torna natural, quase silenciosa. A disciplina cresce sem esforço excessivo. O progresso chega em um ritmo calmo, porém firme. E acima de tudo, você deixa de sentir que o peso da mudança está apenas sobre os seus ombros. Saber que alguém caminha ao seu lado suaviza a carga e fortalece a determinação.
A vida muda quando você deixa de caminhar sozinho. Você aprende que ter companhia não diminui a sua força, ela a multiplica. Entende que pedir apoio não é fraqueza, é inteligência. E descobre que, quando os esforços são compartilhados, as conquistas se ampliam. Cada passo em conjunto ganha mais profundidade. Cada meta alcançada tem mais significado. Cada processo difícil se torna mais leve. Assim, avançar deixa de ser um ato solitário e se transforma em uma jornada compartilhada que fortalece o espírito. Nesse caminho, você se torna mais disciplinado, mais constante e, acima de tudo, mais humano. Ensinamento 11. Evite que o seu telefone decida os seus pensamentos desde o primeiro minuto. Aquilo que você vê ao despertar molda o seu estado mental para o resto do dia. E por isso é tão importante escolher com consciência. Essa ideia, tão simples e tão profunda, já era conhecida pelos antigos sábios estoicos. Marco Aurélio começava as manhãs lembrando a si mesmo a importância de dirigir o próprio pensamento. Sêneca ensinava que a mente deve ser guiada por nós e não pelo ruído exterior. Epicteto insistia que, se você não domina a sua atenção, alguém mais irá dominá-la. E na tradição de Zenão de Sítio, repetia-se que os primeiros pensamentos do dia eram sementes que germinavam em todas as decisões posteriores. Eles sabiam que a clareza não nasce por acaso, mas por escolha. Hoje, sem perceber, muitas pessoas entregam o primeiro olhar do dia a telas cheias de estímulos que não pediram, informações que não precisam e problemas que não lhes pertencem. Ver redes sociais, notícias ou mensagens logo ao acordar é como abrir a porta da sua casa e permitir que uma multidão entre antes mesmo de você respirar. Ao fazer isso, você entrega o seu foco, a sua serenidade e a sua intenção a forças externas que moldam o seu humor sem a sua permissão. Um único título negativo, um comentário inesperado ou uma mensagem urgente pode ativar a ansiedade antes que a mente tenha espaço para despertar com calma. É começar o dia reagindo em vez de conduzir. Em contrapartida, quando você adia o uso do telefone e escolhe iniciar a manhã em silêncio, algo diferente acontece. A mente não desperta no caos, mas no equilíbrio. É como abrir a porta lentamente, permitindo a entrada suave da luz do amanhecer, em vez de receber um impacto brusco do exterior. Nos primeiros minutos, os pensamentos ainda estão sensíveis, moldáveis, delicados. Se você os preenche com pressa, preocupação ou ruído, eles se tensionam. Mas se você oferece respiração, alongamento, gratidão ou um instante de reflexão, eles se alinham a você. É um pequeno gesto que gera uma mudança enorme. Você retoma o controle. Imagine um monge antigo que desperta antes da aldeia. Antes de falar com alguém, antes de pegar uma ferramenta ou lidar com qualquer assunto, ele se senta, respira, observa o céu e coloca o interior em ordem. Ele sabe que o estado da sua mente determinará a qualidade do seu dia. Sabe que o primeiro pensamento, a primeira imagem e a primeira emoção são como a corrente inicial de um rio que define o rumo da água. Assim também acontece com você. Quando escolhe começar em calma, decide que a sua mente será guiada por você e não pelo mundo. Deixar o telefone longe da cama se transforma em um ato de respeito pelo próprio bem-estar. Respirar suavemente ao acordar lembra você de que está vivo antes que o mundo o reivindique. Alongar o corpo cria espaço interno antes de entregar espaço aos outros. Olhar o celular apenas depois de 10 ou 15 minutos é uma forma de dizer: primeiro cuido de mim, depois do mundo. Evitar notícias negativas pela manhã protege a sua vulnerabilidade inicial, aquela que é tão fácil de perturbar. Usar o telefone somente depois de organizar a mente mantém você firme no propósito, em vez de se perder na corrente de estímulos alheios.
Ao praticar isso todos os dias, você percebe menos estresse e mais controle interior. O despertar se torna mais tranquilo, a mente mais estável e as emoções mais administráveis. Você se sente dono das manhãs, em vez de prisioneiro delas. O que antes era um hábito automático se transforma em uma escolha consciente que define a sua clareza mental. A sua mente é um espaço sagrado. Não permita que o ruído do mundo seja o primeiro a tocar a sua paz. Se você cuida dos primeiros minutos do dia, o resto do dia cuidará de você. Ensinamento 12. Construa paz treinando a sua respiração diária. A respiração consciente é uma ferramenta simples, mas profundamente poderosa para acalmar a mente e equilibrar as emoções. Muitas vezes buscamos soluções complexas para recuperar a estabilidade, quando o ato mais essencial e mais humano, respirar, permanece ali disponível, silencioso e constante. Os antigos estoicos compreendiam isso com clareza. Marco Aurélio utilizava a respiração como um retorno imediato ao próprio centro. Sêneca falava sobre aquietar o espírito por meio do controle do fôlego. Epicteto ensinava que a mente precisa aprender a retornar ao interior antes de reagir. E na tradição de Zenão de Sítio, a respiração era vista como uma ponte entre o corpo e a razão. Eles sabiam que, quando o alento se acalma, a alma encontra equilíbrio. A maioria das pessoas respira sem atenção, como se o ar entrasse e saísse sem significado. No entanto, a respiração é uma chave direta para o sistema nervoso, uma ferramenta natural para regular a tensão interna. Quando você respira profundamente, algo dentro de você se ajusta. A ansiedade diminui, os pensamentos se organizam e o centro emocional se estabiliza. É como se a mente, tantas vezes dispersa, retornasse suavemente ao seu lar. A respiração consciente lembra você de que o controle não está fora, mas dentro, disponível a qualquer momento. Praticar a respiração no início do dia é preparar a mente para as tensões que inevitavelmente surgirão. Antes que as exigências externas tentem roubar a sua calma, você escolhe se ancorar no interior. Uma mente que respira bem pensa melhor, decide melhor e sente com mais equilíbrio. A respiração não elimina os desafios, mas oferece a capacidade de enfrentá-los sem cair em reações impulsivas. É como o mar, as ondas podem ficar agitadas, mas as profundezas permanecem tranquilas. Ao respirar conscientemente, você acessa essa profundidade interna onde nada o arrasta. Imagine um viajante diante de um terreno incerto. Antes de avançar, ele respira lentamente, permitindo que o coração encontre o próprio ritmo. Esse gesto simples lhe dá clareza e força para continuar. Assim também você, todas as manhãs, antes de se lançar no movimento do dia, pode se oferecer alguns instantes de respiração consciente, inspirar de forma suave e profunda, sustentar o ar por um momento e soltá-lo com calma. Isso cria uma harmonia natural entre corpo e mente. Você não precisa de técnicas complexas nem de longas meditações, apenas presença, apenas atenção. Com a prática diária, começam a surgir mudanças sutis e profundas. O estresse deixa de dominar você com tanta facilidade. A mente se torna mais ágil, menos presa a pensamentos repetitivos. As emoções que antes oscilavam sem controle encontram um fluxo mais estável. Você se torna mais presente, mais consciente de si mesmo e do momento vivido. Mesmo em situações tensas, percebe que existe um espaço interior onde pode se refugiar. Esse espaço é a sua respiração. Respirar conscientemente também ensina a parar quando algo o supera. Em vez de reagir de imediato, você volta para dentro, inspira, sustenta, expira, e nesse breve intervalo recupera o seu poder.
A respiração se transforma em um lembrete de que você não está à mercê do mundo, mas possui ferramentas para regular o seu interior. Cada ciclo de ar que entra e sai é uma oportunidade de retornar a si mesmo, recuperar perspectiva e agir a partir da calma, não da tempestade. Com o tempo, essa prática desenvolve uma serenidade que não depende das circunstâncias externas. Você descobre que o bem-estar não está nas mãos do ruído ao redor, mas na atenção que dedica ao próprio fôlego. O que antes parecia caos agora é observado com distância. O que antes controlava você se torna administrável. E tudo começa com um gesto tão simples quanto respirar. Cada respiração consciente é um lembrete do seu poder interior, uma afirmação silenciosa de que você pode retornar ao centro sempre que precisar. É a prova de que dentro de você existe um espaço de calma que ninguém pode tocar. E é nesse espaço que você encontra a clareza e a serenidade para viver com intenção, força e equilíbrio. Ensinamento 13. Substitua o que drena a sua energia pelo que leva você a cada manhã. Trocar distração por intenção transforma a sua rotina e o seu bem-estar mental. Essa verdade, aparentemente simples, carrega uma profundidade que os antigos estoicos compreenderam com clareza. Marco Aurélio lembrava a si mesmo todas as manhãs que precisava escolher aquilo que fortalecia o seu espírito. Sêneca advertia que nada confunde mais o ser humano do que dedicar tempo ao que o enfraquece. Epicteto ensinava que a virtude consiste em escolher com sabedoria aquilo que contribui para uma vida boa. E na escola de Zenão de Sítio, repetia-se que a excelência nasce das decisões tomadas logo no início do dia. Eles sabiam que a mente não é um território neutro. Ela é moldada por tudo o que você consome, por cada estímulo que permite entrar, por cada escolha feita antes mesmo de se levantar. Se todas as manhãs você escolhe notícias negativas, ruído, notificações ou estresse, a sua energia cai, mesmo que isso não seja percebido de imediato. É como encher um copo com gotas de inquietação até que um dia ele transborda. A mente desperta dispersa, vulnerável, sobrecarregada por estímulos que não foram escolhidos conscientemente. Mas quando você substitui esses impulsos automáticos por gratidão, inspiração, meditação ou movimento, algo dentro de você muda. Não se trata de acrescentar mais tarefas, mas de trocar aquilo que drena você pelo que realmente o nutre. Essa substituição diária é uma forma silenciosa de autodisciplina que, praticada com constância, transforma a identidade e fortalece a estabilidade emocional. Imagine que você caminha por uma trilha ao amanhecer. De um lado, um caminho ruidoso, cheio de sombras que chamam com urgência. Do outro, uma trilha tranquila, onde só se ouve o vento. Todas as manhãs você escolhe qual caminho seguir e muitas vezes por hábito entra no ruído sem perceber que ali a sua energia se perde. Mas quando escolhe o caminho da calma, mesmo que no início pareça estranho, pouco a pouco sente a mente respirar. Essa escolha consciente, ainda que pequena, define o tom do seu dia. Identificar o que drena a sua energia é um ato de honestidade consigo mesmo. Pode ser um aplicativo, um pensamento recorrente, um hábito automático ou até um ambiente emocional que você consome sem questionar. Ao observá-lo, percebe que não é vítima das suas rotinas, mas o criador delas. E quando substitui esse hábito por outro positivo equivalente, abre espaço para uma renovação interior. Se antes você acordava com ansiedade, agora pode acordar com gratidão. Se antes ia direto para o ruído, agora pode ir direto para a respiração. Se antes permitia que a mente se enchesse de caos, agora a preenche com clareza. A constância por 7 dias seguidos não é um desafio aleatório, é tempo suficiente para que a mente comece a reconhecer o novo padrão como algo familiar e seguro.
Ajustar o que não funciona não é sinal de fracasso, mas de sabedoria. A transformação real não é rígida, ela se adapta, escuta, se molda. Manter hábitos que realmente transformam é um ato de amor próprio. Você não faz isso por obrigação, mas porque sente a diferença no corpo, nos pensamentos e na forma como enfrenta os desafios. Com o tempo, essa prática cria manhãs mais leves, mais positivas e mais produtivas. A energia deixa de se dispersar em coisas que não importam. A mente se torna mais estável, mais focada, mais em paz. E você entende que transformar a vida não começa com grandes decisões, mas com pequenas escolhas repetidas ao despertar. O que você escolhe a cada manhã se torna o fundamento silencioso do seu caráter. Transformar a vida começa por transformar aquilo que você escolhe ao acordar. Quando troca distração por intenção, recupera o poder interior. E nesse poder encontra a clareza para viver com propósito, a disciplina para manter o caminho e a serenidade que sempre esteve dentro de você, esperando ser despertada. Ensinamento 14. Aceite que nem tudo está sob o seu controle para viver com mais tranquilidade. Libertar-se da necessidade de controlar o exterior reduz o estresse, a frustração e a ansiedade que tanto desgastam a mente. Essa ideia profunda e transformadora foi ensinada pelos grandes pensadores estoicos. Marco Aurélio repetia em seus escritos que a verdadeira liberdade surge quando deixamos de nos apegar ao que não está em nossas mãos. Sêneca afirmava que a preocupação é um peso que carregamos voluntariamente ao tentar dirigir o que não nos pertence. Epicteto, talvez o mais direto de todos, ensinava que a serenidade nasce ao distinguir entre o que depende de você e o que não depende. E desde os tempos de Zenão de Sítio, essa distinção simples tem sido um pilar para quem busca uma mente firme e um espírito estável. Muitas vezes você começa o dia já tenso, antes mesmo de dar o primeiro passo, porque a mente se antecipa a cenários que não pode controlar. Preocupa-se com a opinião alheia, com resultados incertos, com tempos que não domina, com reações de outros ou com circunstâncias que fogem das suas mãos. Essa antecipação constante cria uma pressão silenciosa que drena a energia emocional. Sem perceber, você desperta lutando contra um mundo que não obedece. Mas quando lembra que o seu poder real está em como age e como reage, algo se solta por dentro. A ansiedade diminui, a respiração se aprofunda e o dia se torna mais leve. A vida deixa de parecer uma batalha interminável quando você para de lutar contra o que não pode mudar. Focar no que depende de você, a atitude, as decisões, a disciplina, a resposta ao inesperado, devolve clareza. Você deixa de gastar energia tentando modificar o clima emocional dos outros ou forçar situações que precisam seguir o seu curso natural. Começa a perceber que existe uma paz profunda em soltar, uma serenidade em aceitar e uma força em escolher a sua postura diante de qualquer desafio. Essa distinção simples muda a sua vida porque devolve o controle interior que parecia perdido. Imagine um navegador em pleno mar. Ele não controla as correntes, os ventos nem a altura das ondas. Se tenta resistir a tudo isso, se cansa, se desespera e corre o risco de afundar. Mas quando entende que o seu poder está em ajustar as velas, segurar o leme e direcionar a própria resposta ao movimento do mar, encontra estabilidade mesmo em meio à tempestade. Assim funciona a mente quando você solta a necessidade de controlar o externo. Você recupera o centro, ajusta a atitude e navega com mais serenidade. Identificar diariamente uma preocupação é um ato de introspecção honesta. Dividi-la em duas partes, o que você pode controlar e o que não pode, mostra claramente onde investir energia.
Soltar o que não depende de você não é resignação, é inteligência emocional. É dizer: não vou gastar a minha vida lutando contra o que não responde à minha vontade. Focar na sua resposta transforma qualquer situação, porque a resposta sempre está sob o seu domínio. E quando você repete mentalmente: faço a minha parte e deixo o resto ir, sente um espaço de calma se abrir por dentro. Com o tempo, essa prática se torna um hábito de liberdade interior. Você percebe mais paz, menos frustração e uma mente mais forte diante do inesperado. Os problemas continuam existindo, mas perdem o poder de dominar você. A incerteza já não paralisa, você a observa, a aceita e escolhe a melhor ação possível. Você se torna mais consciente, mais sereno e mais dono da própria vida. A calma surge quando você deixa de lutar contra o que não pode mudar. Essa é a verdadeira vitória interior. Porque quando controla o que depende de você e solta o resto, a mente encontra o equilíbrio que sempre esteve buscando. Ensinamento 15. Construa uma vida que lhe faça sentir orgulho e propósito. Uma vida valiosa não nasce de uma grande conquista, nem de um momento extraordinário, mas de pequenas decisões diárias que refletem quem você quer ser e o que deseja deixar no mundo. Essa verdade tão sutil e tão poderosa ressoava profundamente nos pensamentos de Marco Aurélio, nas cartas de Sêneca, nos ensinamentos de Epicteto e na antiga escola fundada por Zenão de Cítio. Para eles, o valor da vida não era medido por aplausos externos, mas pela quietude da alma quando ela se observa por dentro. Vive de tal forma, diziam, que o teu espírito não se envergonhe ao se olhar internamente. Essa era a medida da virtude, a bússola que guiava cada passo. Muitas pessoas alcançam metas externas e, ainda assim, sentem-se vazias. Conquistam aquilo que outros admiram, mas não aquilo que o próprio coração precisava. E é que uma vida que gera orgulho não depende de resultados brilhantes, mas de honestidade interior. Ela exige que você se pergunte: o que realmente importa para mim? A que quero dedicar a minha energia? Quais ações me aproximam da versão mais autêntica de mim mesmo? Isso requer coragem para questionar hábitos, humildade para reconhecer quando você se afasta do próprio caminho e disciplina para corrigir a direção. É um exercício constante, silencioso, quase artesanal. Imagine um carpinteiro antigo que, dia após dia, lixa a mesma peça. Ele não busca terminar rápido, mas fazê-la bem. Cada pequeno movimento do cinzel, repetido com cuidado, vai revelando a forma final. Assim também acontece com você. A cada decisão alinhada aos seus valores, você esculpe o seu caráter. A cada ato de coerência, por menor que seja, a sua vida começa a se parecer mais com aquela que sempre desejou. Ela se torna mais sua, mais autêntica, mais plena. Definir quais valores irão guiar a sua vida é uma declaração de identidade. Não se trata de escrever palavras bonitas, mas de descobrir quais princípios você quer que sustentem as suas decisões, inclusive nos momentos de desconforto. Às vezes isso significa agir com honestidade quando seria mais fácil mentir, manter a calma quando o impulso é reagir, oferecer ajuda quando seria mais simples olhar para o outro lado, ou impor limites quando seu antigo eu teria permanecido em silêncio. Cada um desses gestos, repetidos dia após dia, constrói uma vida que se sente digna e sólida. Revisar-se todas as noites e perguntar se as suas ações refletiram os seus valores não é julgamento, é cuidado consigo mesmo. É dizer: quero viver desperto, quero viver consciente. Escolher um hábito que aproxime você da sua melhor versão não é buscar perfeição, é escolher direção. Pode ser algo simples: ler um pouco, movimentar o corpo, meditar, respirar com calma, ouvir mais antes de falar, agradecer, melhorar as palavras, cuidar do ambiente
ou dedicar alguns minutos ao silêncio. O importante é que esse hábito seja uma ponte para a pessoa que você deseja se tornar. Contribuir com algo positivo para o mundo todos os dias, ainda que pequeno, conecta você a um propósito maior. Pode ser um gesto de gentileza, uma palavra de incentivo, um ato de responsabilidade ou o simples esforço de deixar um lugar melhor do que encontrou. O impacto nem sempre será visível, mas será profundo. Às vezes, o valor da sua vida não se mede por grandes mudanças, mas por pequenas luzes acesas em momentos que ninguém viu. Cercar-se de pessoas que apoiem o seu crescimento também é parte essencial do caminho. Ninguém floresce em um terreno hostil. Estar junto de quem respeita a sua essência, valoriza o seu esforço e celebra a sua evolução cria um ambiente onde os seus valores podem se sustentar sem exaustão. Escolher companhia que nutra o seu espírito é um ato de amor próprio. Com o tempo você perceberá que essa prática constante lhe oferece uma conexão mais profunda consigo mesmo. Sentirá mais clareza nos objetivos, mais paz ao decidir e mais serenidade ao olhar o próprio reflexo. Uma vida que gera orgulho é construída dia após dia. Que cada uma das suas ações seja um tijolo fortalecendo o seu futuro. E quando a sua alma se observar, que possa dizer com calma e verdade, estou vivendo como a pessoa que desejo ser. Se você chegou até aqui, isso significa que o seu compromisso consigo mesmo é real. Nem todos chegam ao final, apenas aqueles que estão prontos para mudar de verdade. Antes de encerrar, volte aos comentários e escreva novamente: hoje governo as minhas emoções, sou estoico. Reforce isso. Grave na sua mente. Transforme em parte da sua identidade. Parabenize-se por ter ido até o fim, por escolher disciplina e clareza. Você está avançando e isso merece ser celebrado. Se este conteúdo ajudou você, deixe o seu like e inscreva-se para continuar fortalecendo a sua mente todos os dias. A sua transformação está apenas começando.